Mais um filme de super-herói dos cinemas. Vamos falar de Thunderbolts, o Esquadrão Suicida da Marvel. O filme explora uma área cinzenta entre os dois lados, a nova trama da Marvel. Mercenários, vilões arrependidos e supostos heróis que deram errado se unem diante de um mal maior, o qual acaba revelando uma conexão particular entre eles. Bom, mais um filme da Marvel no cinema, mas esse tem um diferencial muito interessante, vou falar aqui pra vocês. Dos últimos filmes da Marvel que foram lançados aí nos últimos anos, a Marvel construiu um legado em cima dos super-heróis, né? Teve os filmes solos que foram muito aclamados, depois dos Vingadores, que foi aquela febre, aquele frenesi nos cinemas. O último que eu acho que foi sucesso de crítica e público, que eu também amei, foi o Guardiões da Galáxia 3, que fechou com chave de ouro a trilogia dos heróis intergalácticos. E depois a Marvel meio que deu uma derrapada com grandes heróis, mas tramas muito supérfluas, sem muita ligação, sem muito entusiasmo ali com os espectadores. E eis que vem Thunderbirds, que veio virar essa página por vários tipos de diferenciais. A começar por ser personagens que já são conhecidos do público, então já a gente conhece eles ali desde o Soldado Invernal até a Helena do Viúva Negra, todos ali são rostinhos meio que conhecidos de outros filmes de super-heróis, então essa introdução de apresentá-los dentro da história não é tão necessária. A gente já sabe quem são eles ali, são anti-heróis, são pessoas que vêm de um trauma muito grande, e isso acaba se encaixando muito bem com a história do vilão aqui, o Sentinela, que eu acho que é um dos grandes pontos altos desse filme aqui. Não se dando o trabalho de ter que aprofundar e de conhecer, de apresentar personagens ali já introduzidos no universo, como eu falei pra vocês, nós vamos conhecer esses anti-heróis, que são essas pessoas que não têm a virtude de super-heróis clássicos, mas tem sim muitas histórias interessantes, a começar pela Helena, aqui da Florence Pugh, que é a protagonista do filme, de cara, que desde a infância é treinada para ser uma assassina, vive o luto da morte da irmã da Viúva Negra, né? A gente tem o Bucky Barnes, que é o Soldado Invernal, aqui, que é o papel de Sebastian Stan. A Ava Starr, a fantasma, que também encarnada por Hannah John Carmen, que também foi vítima dos horrores de efeitos experimentais que acaba refletindo no corpo. Tanto ela como o Soldado Invernal tem essa característica. E aí a gente tem também dois personagens marcantes aqui, que é justamente o Guardião Vermelho, David Harbour, que é o pai da Helena, né, da personagem da Florence, e o agente americano, o Walt Russell, que seguem presos à sombra de poderem ter sido grandes heróis, um ali nos Estados Unidos, outro na Rússia. Então, assim, são heróis que se juntam, mas tem algum contexto histórico ali no passado deles que acaba sendo cheio de erros e cheio de culpa deles mesmo. E aí, com o vilão, o Sentinela aqui, que é abordado de uma maneira muito interessante, e aqui tem todo o destaque, porque um dos diferencial de um bom filme de herói é justamente o vilão, como que ele consegue se adentrar na história, como ele consegue fugir da mesmice que a gente está acostumado a ver nos filmes de super-heróis aí que a gente tem visto ultimamente, que é aquele vilão monumental, que acaba destruindo a cidade toda ali, e vê o super-herói para pará-lo, e às vezes não tem uma história tão interessante como acontece aqui com o Sentinela, a partir de toda a lavagem cerebral que ele sofre com a personagem da Julia Louis-Dreyfus, que é a Valentina, que também tem um vilanismo bem forte aqui dentro da história, e que também é fator importante para que as coisas aconteçam. Mas então, assim, a partir do momento que eles se unem, formam uma equipe ali para poder enfrentar esse mal, as coisas acabam tomando rumos extremamente interessantes, e a gente fica, eu vou deixar pra vocês, que não vou dar spoiler aqui, mas como que esses heróis, esses anti-heróis que não são tão poderosos como o Sentinela podem enfrentar esse mal e salvar. Mas é muito interessante como que essa virada de chave assim foge um pouco desse contexto que a gente está acostumado a ver, e como isso acaba trabalhando muito essa questão psíquica do vilão e dos heróis aqui também, a partir do momento que eles conseguem encontrar nas dores de cada um ali uma certa semelhança e uma certa força a partir para poder de enfrentar o vilão e ao mesmo tempo fazer essa transformação que acaba sendo muito certeira, eu acho, por justamente
é assumir quem eles são ali, assumir os erros, terem os conflitos existentes ali que existem na equipe, mas também saber que esse luto é necessário de ser trabalhado e como que isso favoreceu eles nessa derrota de um vilão que é tão poderoso como os maiores heróis aí da Marvel, dos Vingadores. Então é muito interessante como que existe esse enfrentamento, esse embate aqui dentro da história. Bom, fora isso, o destaque da trama são as cenas de ação, que aqui foge um pouco do CGI, que é uma coisa muito legal também. Eu vi muita gente falando isso, e também assim embaixo, que isso acaba trazendo uma certa credibilidade para a história, e acaba fugindo um pouco daquilo que a gente também está cansado de ver quando se fala de super-herói, o excesso de CGI que existe ali, seja nos poderes, seja nas lutas, nos cenários. Aqui existe muito essa questão do corpo a corpo, até porque ambos não têm poderes tão cósmicos assim, esses heróis que estão sendo apresentados em tela. Então é muito interessante essa luta corporal que existe ali, de uma coisa mais natural, de uma coisa que foge, não é que não tenha, mas que foge desse CGI e acaba trazendo para os atores grandes desafios, como aconteceu com a Florence Pugh, que fez cenas reais ali da personagem, e tantos outros. E os alívios cômicos que sempre são presentes nos filmes da Marvel, aqui também estão na medida certa. Você tem momentos que você ri, você acaba se apegando muito a eles também ali como equipe. Então é muito legal esses alívios, porque eles não são exagerados e eles acabam se adentrando bem na história e não sendo um negócio que foge do tom, e sim complementa o roteiro ali, para que as coisas não fujam. Você não, sim, é Marvel ali, mas também que existe não é o foco principal aqui, não é um Deadpool da vida, longe disso, mas que tem os seus erros e seus acertos a partir desse alívio cômico que acontece entre uma cena e outra. Então é isso, galera. Não quero me alongar muito, não quero dar spoiler. É um filme de super-heróis aí que vem com um frescor muito grande, até porque o desfecho aí, o terceiro ato, o final e as cenas pós-créditos traz uma coisa bem legal assim para fãs, uma coisa que eu acho que vai causar muito alvoroço para o que está por vir aí dos projetos da Marvel, sem mais para não entregar muito, mas acaba tem muitos diferenciais de filmes de super-heróis, como eu falei para vocês aqui durante o vídeo, e o elenco tá muito bem, tá muito em sintonia. A Florence Pugh é maravilhosa aqui como protagonista, e todos eles têm sua importância dentro da história, e é um bom filme de super-herói que eu acho que vai agradar a todos, e que eu acho que também fez com que a Marvel voltasse ao tom daquilo que eles começaram a apresentar pra gente, que foi muito aclamado, tanto para fãs como para a crítica, tá certo? E você, assistiu? Gostou? Se sim, se não, diga aqui nos comentários que eu respondo tudo. Siga a gente no Instagram, @NovoCineCult. Gostou do vídeo? Curta, divulga, compartilha. Ajuda o meu canal, que é muito importante a sua ajuda para o meu canal crescer. Vamos ficar de olho aí na Marvel, nos novos projetos que estão por vir. Vai vir muita coisa interessante de super-herói, não só Marvel, mas DC também. E é isso, achei muito legal o filme. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Alexei, have you slept? I'll sleep when I'm dead. I'd like not to die today, so maybe somebody else should be driving.